Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Na hora e no local errado. Por um descuido, mulher morre ao ser atropelada por caminhão de lixo em Alvorada, na região metropolitana. Novas parcelas do auxílio emergencial à vista. Benefício pode ser prorrogado com valor menor. Enquanto isto, criminosos aproveitam para aplicar golpes cibernéticos. Saiba como evitá-los. Rio Grande do Sul. O dia amanheceu congelante, mas atenção, a noite promete. As temperaturas vão despencar e pode vir neve por aí. Ao vivo, a meteorologista Estael Cias vai nos dizer quando. O Grêmio empatou com o Flamengo e o Internacional foi pro topo. Após a vitória em cima do Atlético Goianense, a gente quer saber de você. Quanto vai custar o pato no Colorado? Participe com a gente no facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço que vai até 1 da tarde, já está no ar. Atenção para o golpe do auxílio emergencial. Em seguida, nós vamos falar sobre diversos golpes que vêm acontecendo e chamar a sua atenção para que fique bastante atento. Afinal de contas, o governo deve prorrogar até o final do ano outras parcelas aí do auxílio emergencial. Por isso, a gente vai esclarecer as suas dúvidas, não é? Sobre estas novas parcelas do auxílio emergencial. Em seguida, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a possibilidade de neve, muito frio. A temperatura agora é de 10 graus e ela vai despencar. Também vamos falar de esporte. Ontem, o Inter e Grêmio jogaram pelo Campeonato Brasileiro. A volta do Pato para o Internacional. Diversos assuntos, é rapidinho. É logo depois do intervalo. Depois vamos direto até 1 da tarde com muita informação. Fique aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 44 minutos. Gente, 10 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Em seguida, a gente vai falar sobre a possibilidade de neve aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu tenho um recado muito importante. R$ 170,03. É isto o que custa cuidar da sua saúde com a IBCM, meu amigo servidor público, tanto municipal quanto estadual. Com o plano de saúde da IBCM, seu valor mensal ele é fixo. E sabe por quê? Com a IBCM, você não tem coparticipação. O que você tem são diversas especialidades médicas, terapias e odontologia, unidades próprias de atendimento e ampla rede credenciada aqui no estado. E o valor não muda conforme a idade. Conheça o plano de saúde da IBCM e cuide de você e da sua família. Só ligar agora mesmo para o telefone 51 3230 5511. Está aqui, o telefone para você. Ou mandar um WhatsApp para o número que está aqui aparecendo na tela. A equipe está preparada para te atender com toda a atenção. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, 11 horas e 46 minutos, 11h46. Hoje é quinta-feira. E quinta-feira é dia do nosso TBT, é hora da gente recordar os 20 anos de história aqui do SBT Rio Grande. E com a participação de ex-colegas. As repórteres e apresentadoras Carolina Aguaidas, Cristiane Finger e o apresentador Marcelo Coelho contam pra gente momentos marcantes aqui no SBT Rio Grande. Vejam só. Ô, de casa, o jornalismo gaúcho de verdade está no ar. Lembra dessa frase? Pois eu a utilizei pelo menos umas 1.200 vezes, sempre na abertura do SBT Rio Grande e ao longo dos 5 anos em que estive à frente do programa. O tempo passa rápido. Agora, nesses tempos de pandemia, isolamento social, tristeza, eu gostaria de relembrar uma imagem de alegria, de felicidade. Ela está numa reportagem que eu fiz em agosto de 2016 para os 35 anos do SBT aqui no Rio Grande do Sul. Lá no encerramento da reportagem, todos os funcionários subiram até o terraço do prédio e ali prestaram uma belíssima homenagem à emissora aniversariante. E é nesse espírito de união, de felicidade, que eu quero desejar a vocês, colegas, amigos, espectadores do SBT Rio Grande, um feliz aniversário. Parabéns!
Bem, a minha trajetória na emissora começou em 2010 e justamente no SBT Rio Grande, onde eu fiquei até o ano de 2012, quando eu vim aqui para São Paulo para trabalhar na sede da emissora. E aí eu estava procurando alguns momentos, algumas fotos e relembrei de vários momentos que foram muito legais que eu passei aí com vocês. Um que eu separei para compartilhar com vocês foi uma viagem que nós fizemos até São José dos Ausentes. Era um frio de rachar, temperatura abaixo de zero, e esse dia me marcou muito porque foi a primeira vez que eu vi a neve e eu pude compartilhar isso no SBT Rio Grande e também depois em rede nacional, assim como tantas entradas ao vivo que a gente fazia da redação, da rua, nos grandes eventos, Expo Inter, né? Também acampamento Farroupilha e, claro, também algumas participações que eu fiz em algumas substituições no estúdio. Tudo isso me marcou muito, foi muito importante, eu sou muito feliz de ter feito parte da história desses 20 anos do SBT Rio Grande. Hoje eu tô aqui em São Paulo, mas com o coração sempre, sempre junto com os gaúchos. Então, parabéns, viva e que venham muitos mais anos para o SBT Rio Grande. Nossa, SBT Rio Grande, 20 anos de idade, como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem quando uma pequena e ousada equipe sob o meu comando colocou o telejornal no ar pela primeira vez. Muita gente boa desta equipe permanece aí, muita gente boa não está mais. Muita gente boa chegou para continuar fazendo este trabalho. Parabéns a todos. Me pediram para lembrar um momento importante entre os 10 anos que eu estive à frente do telejornal. É difícil, como repórter, como apresentadora, como editora regional. Mas eu vou falar sobre o óbvio. Lembra SBT Rio Grande? Quando você tinha apenas 4 anos de idade, era um garotinho e conquistou o Prêmio ESSO de Telejornalismo, o maior prêmio de telejornalismo do país. E a primeira vez que uma emissora gaúcha conquistava este prêmio. Bom, o que eu desejo ao SBT Rio Grande são muitos, muitos outros prêmios e também muitos anos de vida, sempre fazendo um telejornalismo de qualidade. Parabéns e um beijo grande. Cris Finger, Carol Aguaidas, Marcelo Coelho, nosso abraço, nosso muito obrigado por tanta história que vocês construíram aqui no SBT. E hoje quem também vai lembrar alguns momentos é a Luciane Coleman, né, Lu? Que tem muita história também para contar pra gente, né, Lu? Tá pegando frio aí fora, né, Lu? Tô pegando frio sim, André, mas olha, até que eu tô bem quentinha, viu? Achei que ia estar mais frio. Mas espera André, que vai aumentar eu tô o aqui há frio. 5 anos e meio, viu? Olha aí. 5 anos e meio aqui no SBT, já passei muito mais frio do que hoje. Mas olha, separei alguns momentos especiais, olha, são muitos momentos marcantes, muitos momentos inesquecíveis. Quem diria, por exemplo, que eu ia entrar ao vivo, direto de Orlando, nos Estados Unidos, alimentando uma girafa. E essa verdade. você lembra, porque Claro. foi no SBT Rio Grande, já era com você. Já, né? já. Ou seja, a tecnologia hoje nos permite tanta coisa que a gente jamais imaginou. E esse momento, na verdade, foi junto com a cobertura da Caravana Farroupilha, em que eu atravessei os Estados Unidos num motorhome, um momento muito especial na minha vida profissional e aqui no SBT. Eu também separei um registro de quando eu conduzi, André, a tocha olímpica, viu? Olha aí. Em Santa Cruz, em 2016, representando o SBT nesse momento especial para todo o Brasil, né? Bom, eu também separei aí uma foto em que eu estou com o Ernesto e com o Giovanni. Peraí que eu vou ter que ajeitar minha máscara, que ela já estava descendo. Ó, a gente tá mostrando aí. E em que a gente recebeu o prêmio Ari de Jornalismo por uma reportagem especial aqui no SBT Rio Grande sobre o mercado de trabalho para os imigrantes. Foi muito bacana, viu, esse trabalho que a gente fez. Lu. Separei também um registro. Peraí, Lu, só um pouquinho. Oi, Não, diga. só um pouquinho, porque eu não tô agora... vendo o que vocês estão rodando aí as fotos. Vamos administrar aqui, tá? A gente mostrou há pouco a foto da tocha olímpica lá em Santa Cruz. Agora a foto que tu tá também com o Ernesto, né? Mostrando, recebendo esse troféu. Repete pra gente o troféu, Lu. Foi um troféu Ari de Jornalismo, né, um prêmio, o maior prêmio de jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, em que a gente recebeu em 2017 por uma reportagem especial sobre os imigrantes aqui no Rio Grande do Sul, mercado de trabalho, como era a vida desses imigrantes. Tem também uma foto, André, que é assim um bastidor meu, né, numa entrevista. Na verdade, eu participei como personagem, ou seja, não foi como jornalista numa reportagem especial da Bruna Osterman.
é sobre relacionamentos abusivos. Então, nós jornalistas, como mulheres, também contamos as nossas experiências, infelizmente, em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, até para dar mais empatia para o nosso público, mostrar que nós estamos aqui também contando a nossa história, ou seja, estamos lutando também pelos nossos direitos como mulheres. E em 2015, André, eu separei 2 fotos do meu início no SBT, ou seja, logo que eu entrei, eu fiz uma cobertura sobre as cheias. Você deve lembrar bem, em 2015 a gente teve enchente, né? O Guaíba aqui atingiu a cota histórica e eu tenho uma foto ao lado do Rocha, cinegrafista, e do motorista já falecido, o Julião. Muitas saudades daquele momento. Eu achei essa foto e achei que todo o pessoal ia se emocionar bastante, né? Ou seja, muitas saudades pelo Julião, que acabou falecendo aí faz 2 anos. E também uma outra foto minha aguardando o link, ou seja, o pessoal aí está vendo como é que eu fico lá aguardando. Normalmente eu fico ali lendo, enquanto o editor-chefe aqui não grita no ouvido. Exatamente. Lu, tu vai entrar. Aguardando, aí eu posiciono, opa. Aguardando ser chamada. Exatamente. Que legal a gente poder registrar. Foram alguns momentos, né, André? Isso, sim, alguns, né? Porque se a gente for colocar todas as fotos, né, Lu? É muita história, muita coisa bacana, mas que bom. Mas e eu nem tiro foto, né, André? Nem tiro foto. Não, Lu, tu tem uma característica muito grande, tu tens uma causa que tu sempre luta bastante, tu estuda bastante, tu acompanha, né? Que é a causa, principalmente das mulheres e das crianças, né? Vítimas de violência, assim, são 2 focos que tu tem isso muito forte dentro de ti e tu carrega isso contigo e o que te possibilita, né? Ter muitas informações e ter uma apuração muito rigorosa no que se refere a esse assunto. Isso é muito importante também, cria uma identidade com o jornalista. Né? Exato, é o nosso papel, né, como jornalista, a gente tem um papel social muito grande. Eu acho que como mulher, eu devo isso a todas as mulheres, na verdade eu devo isso a toda a sociedade, porque no momento em que a gente luta pelos direitos humanos, muita gente associa apenas a presídios e criminosos, e não, a gente está também lutando pelas mulheres, né, pelos LGBTs, pelas crianças, pelos negros, ou seja, todas aquelas pessoas que são vítimas de alguma injustiça social, alguma justiça histórica. Então a gente está aqui para batalhar por eles também. Muito bem, que bom que tu está fazendo parte dessa história, faz parte dessa história com a gente. Parabéns por todo esse teu trabalho e a gente poder em poucos minutos rever muita coisa que tu já fizeste aqui no SBT, fazendo parte também, construindo a história nesses 20 anos do SBT Rio Grande. Até daqui a pouquinho, então, Lu, a gente em seguida volta a conversar. Tá aí a Luciane Coman, muito querida, a Lu Coman, nossa colega. E olha só, atenção, vamos mudar de assunto agora, porque em seguida nós vamos esclarecer dúvidas sobre as novas parcelas do auxílio emergencial. Afinal, vai sair ou não vai sair? Hã? É para sair. Quanto que vai ser? Ainda não se sabe. Quantas parcelas? Ainda também não se sabe. Quer dizer, o governo deve estender, não é, este pagamento até o final do ano e então em seguida a gente vai ter outros detalhes e informações. Enquanto isso, abra o olho, gente. Abra o olho, porque os criminosos estão de olho no auxílio emergencial e muitos golpes têm sido aplicados, né? E justamente para quem precisa muito desse dinheiro. Então fique de olho, em seguida a gente vai trazer orientações para você, para ficar a tempo, para não cair no golpe, porque enquanto que a gente aguarda essas novas parcelas, enquanto muita gente tem dificuldade para acessar o próprio aplicativo Caixa tem muitas pessoas espertas pegando o dinheiro das pessoas. Em seguida, a gente vai esclarecer, portanto, para vocês. Agora, faltando 5 minutos para o meio-dia. Olha só essa imagem, o que aconteceu. Meu amigo Glauco Paza, mostra pra gente um acidente que aconteceu na manhã de ontem, 8h30 da manhã, era cedinho, né? Uma jovem de 19 anos indo para o trabalho e, infelizmente, atingida por este caminhão de lixo. Olá, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Pois é, um caso lamentável que aconteceu em Alvorada. A Tamires Carvalho, de 19 anos, André, estava saindo de casa para ir trabalhar. Ela trabalhava em um escritório em Porto Alegre e também era modelo. Ela foi atingida por este caminhão de lixo. Você vai ver depois a imagem, ela vai ser repetida novamente. Olha o choque que os garis, os responsáveis pelo serviço, tiveram. Desesperados. Ela passando ali do lado do caminhão, ó, em seguida o caminhão vai arrancar, foi uma coisa bastante rápida. O motorista não viu que ela estava ao lado e naquele momento ele fez a curva e ela foi parar embaixo do caminhão. Olha só que tragédia que aconteceu lá em Alvorada. Quando eles perceberam que isso tinha acontecido, o caminhão parou, logicamente, os funcionários desceram, mas logo perceberam que a situação era muito grave, porque a moça estava embaixo deste caminhão. Ela morreu na hora,
não houve nem a possibilidade de ser socorrida. Você vê aí na imagem, ó, ela estava passando, estava indo trabalhar, 8h40 e pouco da manhã, 8h48, dá para ver inclusive. E ali ela acabou sendo atingida logo que saiu de casa por este caminhão. Conforme familiares, ela não era casada, não tinha filhos e o serviço de funeral, tudo foi prestado pela empresa responsável pelo recolhimento de lixo, mas fica aí, é claro, a tragédia, né? Como é que aconteceu isso aí? Um ponto cego, ou o motorista não conseguiu ver pelo retrovisor, não percebeu, ficou desatento, estava prestando atenção em outra coisa. O fato é que foi uma tragédia que fez vítima esta Tamires Carvalho, esta moça de 19 anos em Alvorada. O que dizer numa situação dessa, né, Glauco? Puxa, que difícil, desespero. Bom, o motorista do caminhão desceu do carro. O que fizeram aqueles entregadores de gás lá em Rio Grande? Lembra, pouquinho tempo atrás que a gente mostrou? Eles desceram para prestar socorro nesse caso aí, mas infelizmente não tinha mais o que fazer. Diferente lá de Rio Grande, que o pessoal desceu e ainda a população se aproximou e espancou, né? Tanto o motorista quanto os auxiliares e mais que isso, matou, né? Um dos auxiliares. Mas esse caso aqui que aconteceu ontem em Alvorada, a gente fica olhando ali na imagem, né, Glauco? E é incrível porque a gente não consegue perceber a jovem caindo, porque olha, nesse momento ela está caminhando, então a gente já está se aproximando aí da metade do caminhão, mais ou menos. Aí ela já deve estar quase que na ponta ali, quase que na ponta. E tu falasse em ponto cego, pode ser que sim, o ponto cego que existe, né, em todos os veículos, e é um veículo diferenciado, é um veículo alto, e nesta curva ele pode ter atingido a jovem e imediatamente ela caiu, infelizmente, morreu na hora. O desespero dessas pessoas. Ali o motorista do caminhão, ó, ele sai desesperado também. Esse de vermelho, né? Todo mundo fica naquele desconsolo total. Não tem como evitar, né, uma sensação de impotência a partir do momento. E nós estamos falando aí de quantas toneladas, porque um caminhão já é pesado, o caminhão do lixo ele tem a estrutura toda de aço, né? Pela peculiaridade do trabalho que ele presta, né? Não tinha muito o que fazer, infelizmente. Né? Não, e olha só, o caminhão, eu não sei, Glauco, se isso pode servir daqui a pouco de alerta, né? Porque o caminhão, qualquer caminhão, quando dá marcha ré, ele toca o sinal que é para alertar as pessoas para saírem de perto. Nesse caso, tem mais um agravante, o barulho do caminhão é muito alto, né? O barulho do motor, dessa prensa que tem, ele é muito alto. Eu não sei de fato o que fazer num caso desses, né? Algum alerta. Eu não sei a jovem se ela estava distraída também. Não adianta a gente buscar razões agora, estava o fone de ouvido, né? Isso também não podemos abordar. Mas apenas avaliar para ver o que pode ser feito para evitar que outras cenas como essa, por exemplo, aconteçam. É muito difícil. Um caminhão, de fato, ele é muito alto. Eu fico imaginando, pega o ponto André, cego ali, tu não vê absolutamente nada. Eu fico imaginando que a moça estava caminhando ao lado do caminhão e talvez até tenha percebido o caminhão arrancar, mas nunca também na cabeça dela deve ter passado né, a possibilidade deste caminhão vir para o lado dela. De repente ela imaginou que o caminhão estava seguindo, enfim. Não deu nem tempo, eu acho, mesmo que ela quisesse, de tentar desviar deste caminhão, né? Uma tragédia, sem dúvida, né? Fatalidade. Né? Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar, meu amigo Glauco Paz. Agora são 12:00 em ponto, 10 graus a temperatura em Porto Alegre. Atenção, combate à violência contra a mulher. A Polícia Civil realizou uma operação agora de manhã. O colega Lucas Abate acompanhou e nos traz agora ao vivo todas as informações de mais esta operação. Olá, Lucas, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa operação que ainda está em andamento visa combater a violência contra a mulher. E as informações mais atualizadas que a gente tem até o momento, acabei de atualizar, que subiu agora para 11 presos nessa operação que combate violência contra a mulher. Os dois últimos foram prisões em flagrante, foram presos, foram encontrados, por exemplo, com armas ou até mesmo descumprindo algumas medidas de proteção. Uma dessas prisões aconteceu aqui em Porto Alegre, no Morro da Embratel. Um homem acusado de agressão foi preso e outras também em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Até porque essa ação conta com a participação de 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher. São 62 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Esses mandados que visam principalmente retirar armas das mãos dos agressores, 18 mandados de prisão e também algumas verificações de medidas protetivas. Aquelas que, quando a mulher é agredida, consegue na justiça uma medida protetiva, então a polícia vai até a casa para ver se o agressor não voltou até lá para descumprir essa medida. E também algumas verificações de denúncia, 245 verificações em que a polícia recebeu denúncia de que a mulher poderia estar sendo vítima
de algum tipo de violência doméstica. Então a polícia hoje fez essa força-tarefa para ir até a casa e verificar se de fato essa situação estava acontecendo. A delegada Tatiana Bastos é quem coordena essa operação e nos fala agora a importância de denunciar não só a mulher vítima da violência, mas também os vizinhos e pessoas no entorno. Vamos ouvir. Denúncia importante não só para a responsabilização criminal desses agressores, mas para a proteção dessas mulheres e também para que a gente possa ter um conhecimento da visibilidade a essa temática, a esse tipo de violência tão perversa que acontece dentro de casa. As denúncias podem ser feitas presencialmente, em qualquer delegacia de polícia, podem ser feitas registros de ocorrência pela delegacia online, pela DOL, no site da Polícia Civil, pelo WhatsApp da Polícia Civil, que é o telefone 5198-444-0606, ou ainda pelo Disque 181 ou 180. Muito bem, Lucas. O Lucas está nos acompanhando hoje, trabalhando em home office, trabalhando em casa, mas de olho em tudo que acontece. Para quem está chegando agora, 12h03, quase 12h04, o Lucas está falando sobre uma operação que aconteceu na manhã de hoje, operação chamada Penha. É uma operação contra a violência, né? Contra a violência à mulher. E, infelizmente, né, Lucas, nos dias de hoje, a gente precisa de uma operação policial para ir atrás desses homens, no mínimo covardes, né? Que são violentos, são ameaçadores, são homens inconformados, na maioria das vezes, ao receber um não de uma mulher que não quer mais ter um relacionamento, que seria, né, algo normal. Mas não. Aí a história, infelizmente, ela é bem diferente. Mulheres que passam por agressões, mulheres que passam por pressão, que são vítimas de cárcere privado, que são vítimas de violência e muitas vezes, né, infelizmente, são vítimas fatais, são mortas por estes maridos inconformados. Então, resumidamente, conta pra gente o que foi essa operação aí, Lucas. André, inclusive uma grande preocupação dos órgãos de segurança, de proteção à mulher, é que agora, nesses momentos de isolamento, as mulheres estão ainda mais vulneráveis dentro de casa. Então, por isso, sempre esse reforço, esse pedido da polícia de que as pessoas, vizinhos, conhecidos, familiares, qualquer pessoa que notar um comportamento estranho dentro de casa, na mulher, faça essa denúncia anônima. Então, a gente vai reforçar agora, a gente tem na tela os telefones, tem o telefone 519-8444-0606, que é o número de WhatsApp, que para as mulheres que estão em casa com o agressor é uma boa alternativa, porque, segundo disse a delegada, inclusive, a mulher pode ir no banheiro, é um método silencioso de se fazer essa denúncia. E tem também os dois telefones, o 181 e o 180. Essa operação, André, foi feita em alusão aos 14 anos da Lei Maria da Penha, uma lei muito importante que ampliou a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e que também, André, nos últimos anos, em 2018, ganhou um outro avanço importante. Porque até então as mulheres recebiam aquela medida protetiva, que é um documento que impede, que proíbe que o homem se aproxime da mulher vítima dessa agressão. E a partir de 2018, o descumprimento da medida protetiva já configura caso de prisão. Então, o homem não precisa ir até a casa e agredir a mulher novamente para ser preso. Apenas o fato de descumprir essa medida também é passível de prisão, e até por isso que a polícia está fazendo essa operação, para ver se de fato esses mandados de proteção à mulher estão sendo de fato cumpridos pelos homens. Há pouco nós falávamos dos 20 anos do SBT Rio Grande, e eu e a Luciane Coman, coloca a Lu na tela aí, o Glauco também. Em Lu Coman, a gente mesmo falava sobre isso, né? Uma das bandeiras aqui do SBT Rio Grande, era justamente essa violência contra a mulher, violência contra as crianças. E nós, infelizmente, tivemos aí recentemente diversos casos, né, que chamaram muito a atenção da violência contra a mulher, Lu. Pois é, né, André? A gente verifica aí um aumento nos feminicídios. A delegada Tatiana Bastos, ela disse que, inclusive, agora durante a pandemia, apesar do aumento, ou seja, do feminicídio consumado, houve uma redução no número de ocorrências. Por quê? Porque as mulheres estão indo menos até a delegacia.
Por outro lado, a polícia coloca à disposição, por exemplo, um WhatsApp, né, de denúncias online. A gente tem a delegacia online, a gente tem o Disque Denúncia 181, ou seja, há vários canais para se procurar até a ajuda. máscara, Muita né? gente diz, mas não funciona. Exatamente, tem a máscara roxa, enfim, N possibilidades, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam não buscando ajuda. Primeiro, medo, né, André? Os homens costumam ameaçar. Segundo, há uma questão psicológica, ou seja, uma dependência, às vezes, psicológica. A mulher acha que aquilo é amor. Mas eu amo ele. Ele prometeu mas isso é que vai amor? mudar. Será que isso é amor? Exatamente. Então, a gente sabe que não é fácil, é um ciclo de violência que precisa ser quebrado. A mulher, às vezes, não procura ajuda, ela até rompe a relação, mas ela não procura ajuda, mesmo recebendo ameaças, porque acha que o homem jamais vai matá-la, apesar de ameaçar. Só que isso acontece e 90% dos casos, André, das mulheres que acabam sendo vítimas de feminicídio, elas sequer procuraram a polícia, sequer fizeram uma ocorrência. Imagina então é muito importante a gente buscar essa ajuda. Muita gente diz, mas a medida protetiva não ajuda, não vai proteger. Não é bem assim. A gente sabe que às vezes acontece da mulher procurar ajuda e o homem mesmo assim ir lá, né, e acabar cometendo um crime. Mas... Diga. Lembrando que agosto é o mês lilás, que é a cor que marca, né, o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. E justamente essa campanha toda, né, da cor lilás é contra a violência à mulher. Eu não sei se o Glauco quer fazer alguma colocação antes da gente mudar de assunto, Glauco. André, Lucas, Lu, eu questiono um pouco essa questão de diminuiu ou aumentou. Para mim sempre teve essa questão da violência, infelizmente. Só que algumas vezes vem mais ou menos à tona. E é sempre bom lembrar que a Polícia Gaúcha trabalha também com outro ingrediente, que é a questão cultural, né? Não vamos esquecer disso aí, de que o gaúcho tem ainda aquela sensação de posse, de o homem se achar superior, o machão. Então é preciso brigar, é preciso tem muito da cultura gaúcha, né? Isso aí também. Tem muito da cultura gaúcha. Muito bem, gente, isso aí, eu acho que a gente marcou. Por isso que a gente olha muito para os dados do feminicídio consumado, né, André? As ocorrências, elas podem não dizer exatamente o que está acontecendo na realidade, porque basta alguém não registrar. Mas o feminicídio consumado não, é uma vida perdida. E tem aquela coisa de período também. Por exemplo, nós estamos na pandemia, é um comportamento, né? Nós estamos no verão, é um outro tipo de comportamento. É período de férias, outro tipo de comportamento. Lucas? Não, André, só para contribuir com esse debate, inclusive eu busquei agora alguns dados sobre feminicídio no Rio Grande do Sul esse ano. São 53 mulheres vítimas de feminicídios apenas neste ano. Teve uma alta muito grande nos meses de março e abril e agora nos últimos meses esse número começou a diminuir, começou a frear. Então no semestre até tem uma diminuição em relação ao mesmo semestre do ano passado. 53? Até junho do ano passado foram 55 e nesse ano 53 feminicídios. Claro, um número ainda muito alto, mas que apresenta já recuo em relação ao ano passado. 53 gaúchas morreram este ano, Lucas? Este ano. 53 mulheres morreram no Rio Grande do Sul, somente este ano, em 2020, vítima do feminicídio. É assustador a gente ter um acesso a um número como esse. É impressionante, é incrível. E como é importante a gente observar esses fatos. Como disse o Glauco, isso acontece. Agora, tem períodos que isto é mais visível, tem períodos que é menos, e como é importante, né? Mais uma vez, como no caso das crianças que são abusadas e que são vítimas, como as pessoas que vivem próximas, familiares, precisam ajudar, precisam denunciar, precisam dar o auxílio para que uma mulher não viva o que, infelizmente, 53 mulheres morreram no Rio Grande do Sul somente esse ano. Obrigado, Lucas. Obrigado, Glauco Paza. E olha só, atenção, daqui a pouquinho a gente vai falar, vamos mudar de assunto aqui, vamos amenizar um pouquinho, vamos falar em seguida, Estael Cias, que está ali fazendo todos os trabalhos de investigação, análise de números, a possibilidade de neve aqui no Rio Grande do Sul. A temperatura agora em Porto Alegre é de 10 graus, Estael, e vai diminuir? Vai quanto? 9 graus. Ali na tela está 10 graus, mas a gente sempre tem uma variação, né? O chamado microclima. E é isto que nós valorizamos muito no trabalho da Metsu Meteorologia, que não só apenas trabalha com os números dos satélites, mas com o comportamento do clima aqui
no Rio Grande do Sul, né? Aqui na região, né? Nas diversas regiões do estado. Então, em seguida, a gente vai ter uma atualização sobre a possibilidade de neve, que é uma polêmica sobre essa questão de vai ter neve, não vai ter, porque é uma condição que ela é muito momentânea. A previsão, ela praticamente deve ser feita horas antes. Quando a gente faz uma projeção para daqui a 2, 3 dias, isso tem que ter bastante conhecimento, mas sempre com aquele risco, sabemos que é uma previsão. Né? E de qualquer forma, a Metsul nos atualiza através da Estael Cias daqui a pouco, onde é que a gente tem chance de neve, portanto, já a partir de hoje, onde a temperatura começa a despencar. Em seguida, nós vamos falar também sobre o auxílio emergencial e os riscos, porque muita gente está sendo enganada. Então, daqui a pouco a gente vai trazer orientações, né, para as pessoas ficarem de olho. Talvez tenha a extensão do auxílio emergencial até o final do ano. Em seguida, a gente vai ter orientações de como você pode proteger o seu dinheiro. Muito bem. Numa semana cheia de casos de violência contra crianças, né? Falamos há pouco da violência contra as mulheres, agora falando da violência contra as crianças, pois acredite que a gente tem a possibilidade hoje, vai ter um julgamento que pode ser cancelado, aquele chamado julgamento mais importante dos últimos tempos, né? O caso do menino Bernardo. E vai ser hoje esse julgamento porque a defesa do pai do menino Bernardo pediu a anulação do julgamento. Por quê, hein, Glauco? Olha, André, isso promete dar muito pano para manga. Vai ser um dia muito importante hoje. O Tribunal de Justiça do Estado realiza uma análise do recurso da defesa de Leandro Boldrini, condenado pela morte do filho Bernardo, em 3 passos. Os advogados pedem a anulação do julgamento ocorrido em março de 2019. Eles alegam, entre outras coisas, que não havia provas suficientes para condenação a mais de 33 anos de prisão. Os advogados dizem ainda que a juíza Sucilene Engler-Verli permitiu que os promotores continuassem a questionar o réu mesmo após ele dizer que ficaria em silêncio, o que prejudicaria então a defesa do réu. Vale lembrar também que foram condenados pelo assassinato do menino Bernardo, a madrasta, a Graciele Ugolini, a amiga dela, Edelvânia Virganovitz, e o irmão da Edelvânia, o Evandro. Portanto, é um dia muito importante, fica a expectativa para essa decisão do Tribunal de Justiça sobre a possibilidade, então, de cancelamento desse rumoroso caso, do julgamento desse rumoroso caso do menino Bernardo. E nós sabemos que foi um julgamento que durou, me parece que foi, acho que 5 dias, né, Glauco? Foi. Chegou a 5 dias, né? Foi praticamente a semana inteira. Nós acompanhávamos, né, atentamente em todos os locais, porque foi tanta violência contra aquele menino e que esse caso veio à tona novamente a partir da morte do menino Rafael, aqui da cidade de Planalto, né? Com muitas semelhanças entre os casos, né, do menino Rafael e do menino Bernardo. O menino Bernardo que foi morto, portanto, aí a madrasta dele, num plano que, de acordo, né, com o julgamento, um plano que foi todo montado pelo pai do menino Bernardo e pela amiga, né, a Edelvânia Virganovitz, que junto com o irmão dela, o Evandro teria aberto a cova e ela, junto com a madrasta, então, que era amiga dela, já tinham trabalhado juntas, mataram o menino Bernardo através de doses muito fortes de remédio para dormir, colocaram ele na cova, colocaram ácido, né, sulfúrico, colocaram um ácido em cima do corpo do menino e colocaram, então, terra por cima e desapareceram. E esse caso, olha só a curiosidade, sabe que eu acabo de receber uma mensagem aqui, olha, para não dizer que eu recebi essa mensagem, Glauco, 12:02, do sargento Carlos da Veiga. O sargento Carlos da Veiga é de Miraguaí, está nos assistindo em Tramandaí e me mandou uma mensagem dizendo que está acompanhando e gostando muito do nosso jornal. Quem é o sargento Veiga? Eu fiquei imaginando, assim, quem pode ser alguém ligado ao caso? Você lembra, Glauco, que estavam os 3 dentro do carro. Estava a madrasta, tá? Estava a Edelvânia e atrás estava o menino Bernardo. E lembra que numa descida, né, indo em direção, de 3 passos em direção a Frederico Westphalen, ela foi multada? Sim. Quem foi a última pessoa que viu o menino Bernardo e que aplicou a multa e que depois, vendo a imagem do menino Bernardo, foi até a corporação e disse: este carro eu multei porque estava acima da velocidade.
o Sargento Veiga, que acabou de me mandar uma mensagem aqui. 12:02. Que coisa, Veja hein? só. Testemunha da história, então. Porque quando começou a girar a imagem do menino Bernardo, aí, que estava desaparecido, começou uma grande mobilização, assim como foi com o menino Rafael. E aí, o Sargento Veiga, vendo a imagem, identificou. E aí ele disse, não, este carro passou nesse sentido, vindo de Três Passos para Frederico Westphalen. Tanto é que, provavelmente, foi a última pessoa que viu o menino Bernardo vivo. Porque, a partir dali, ela recebeu a multa. Ele disse que viu o menino Bernardo dentro do carro, que estava quietinho atrás. E aí, elas foram... Na verdade, neste momento, a madrasta estava indo buscar a amiga em Frederico. Porque de Três Passos a Frederico é cerca de 70 quilômetros. Então, só estava a madrasta com o Bernardo no carro. E aí ele parou, aplicou a multa e ela seguiu embora e foi até Frederico Westphalen. E aí teve aquela troca de carros, aquilo tudo que tem uma câmera de um posto de gasolina. Então, a partir disso, que o Sargento Veiga viu, ele disse, não, este carro passou no sentido de Três Passos até Frederico. E aí, então, a polícia conseguiu ter elementos para se chegar, então, até as imagens do posto de gasolina lá em Frederico Westphalen. Então, veja só como são os fatos. E um fato que teve, história que teve muita repercussão, até pelo sofrimento que esse garoto passou. Imagina uma criança que foi buscar ajuda no Ministério Público. Sim, os próprios vídeos também foram muito impactantes, né, André? Tudo, aliás, utilizado em todo esse processo, né? A tortura que ele, em vida, né, que o pai fazia ameaças com facão, irritava, tirava o menino do sério. E o que foi aquela última refeição, Glauco? A última refeição desse garoto, antes dele ir com a madrasta pegar o carro e passar por esta estrada, serviram a comida que ele mais gostava, que era comer peixe. A ponto do pai ter reconhecido, inclusive, o pai que foi condenado, que havia distanciamento entre pai e filho, não havia uma vida familiar. Que coisa triste isso, né, André? Não, isso a própria defesa reconhece que o médico, Boldrini, reconhece isso, que ele não tinha essa relação, que ele falhou muito nesta relação, mas o que ele diz que ele não fez, nem em nenhum momento fez parte da questão intelectual da montagem deste crime. E a gente vê ali as imagens do julgamento e aquela gravação que apareceu ali, que aparece a Edelvânia Virganovics, que aparece ela na polícia, ali quando ela fez a revelação. Aquela gravação foi essencial, Glauco, para conseguir dar sequência a todo o processo de investigação. E aí, porque eles pegaram a Edelvânia e foram direto para ela mostrar onde que tinham enterrado o garoto, que foi no lajeado do rio, que foi na beira de um rio, onde hoje se criou um santuário lá para o menino Bernardo, que fica ali quase que na cidade de Cristal do Sul, né? Tem ali Três Passos, mais embaixo Frederico, do lado Seberi, e aí Cristal do Sul, onde o corpo dele foi enterrado. Eu vou confessar, André, que eu estou bem curioso para saber qual a decisão do tribunal, porque eu não sei se isso não pode abrir precedente também para outros pedidos de cancelamento. E se a anulação vai ser só da parte do pai do menino, né? E se os outros também seguem a anulação, porque o Evandro já está solto, né? Isso. Já está em semi-aberto. Então vamos aguardar o que vai ser essa decisão hoje, portanto, desta possibilidade de anulação, né, deste julgamento. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco Paz, agora 12:20, temperatura caindo, 9 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. É hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, eu te disse que em seguida eu já ia conversar contigo, Glauco Paz. Em seguidinha mesmo, questão de segundos. E olha só, o Internacional é líder do Brasileirão. Domingo tem o Galo pela frente, mas antes tem o Pato. Ué, que mundo animal é esse no esporte, hein, Glauco Paz? Pois é, né? Afinal de contas, o que é isso que a gente está falando, hein? Ontem eu disse, quem é que vai pagar o Pato, hein? Boa piada, boa piada. Mas e vão pagar. E o Pato está cada vez mais perto. Tá. Eu acho que deve estar perto da Ponte do Guaíba aqui, inclusive. Tá devagarinho, mas tá vindo. A gente já fala sobre esse assunto aí, porque é realmente o grande assunto, né? Pato e a possibilidade de voltar ao Internacional. Já tá fazendo barulho o Pato aqui, ó. Tá ouvindo aí?
Lá vem o pato. Esse pato que não se meta de pato a ganso. Vamos lá. Seguinte, ó, mas a gente fala da rodada do Campeonato Brasileiro e começamos pelo que aconteceu no Maracanã. Depois a gente fala em Pato, fala em Inter, fala enfim. Porque o Grêmio foi ao Rio de Janeiro visitar o Flamengo e parecia que o Maracanã, meu amigo André, era a arena. Ou seja, o Grêmio completamente à vontade, marcou 1-0 com o PP depois de uma grande jogada do Alisson. Olha, estava tudo indicando que o Grêmio ia ganhar do Flamengo, do todo-poderoso Flamengo fora de casa, mas aí no finalzinho do jogo, um pênalti do Kahneman, a bola bateu no braço e o Gabigol foi lá e empatou. Ficou aquela sensação de frustração enorme, um empate com gosto de derrota. Essa é que é a verdade, tá? Até porque o Grêmio deve poupar jogadores no final de semana contra o Vasco, tem logo ali a decisão do Campeonato Gaúcho e vai perdendo pontos pelo caminho. E convenhamos, quem quer lutar pelo título não pode perder pontos assim. Eu quero saber do Jeremias Werneck, que tudo sabe, tudo vê, é um cara pra lá de bem informado. Caiu mal essa atuação ou o resultado? Acredito que só o resultado, né, Jeremias? Fala, Glauco. Tudo bem contigo? Tudo bem, André? Olá. O que caiu mal foi principalmente a troca do Renato, tirando o Jean-Pierre e botando o Thiago Neves, né? Isso no segundo tempo. Se a gente olhar o todo, empatar no Maracanã com o Flamengo não é um resultado ruim. Mas pela atuação, como tu colocou, Glauco, acabou sendo um resultado ruim. E mais, botar tudo num contexto, né? O Grêmio tem 3 empates na sequência. 3 resultados iguais. O Ceará, o Corinthians e o Flamengo. E é óbvio que aqui na aldeia as coisas são comparadas sempre. O Inter é líder do campeonato. O Grêmio tem 3 empates. Agora, isso pesa também. Posso dar meu pitaco? Fala. No início... Claro. Quando saiu a escalação do Inter, o pessoal caindo em cima, mas que absurdo, né? É só time reserva, não vai dar certo. E no final das contas, né, tá aí a balança, né? Coisa desses jornalistas aí, ô André, esses jornalistas aí, ó. É o seguinte, eu cheguei à conclusão que eu não sei nada de esporte, tá? Porque o time reserva do Inter foi lá, deu uma chapuletada, é líder. O time do Grêmio estava muito melhor, empatou. Eu já não sei mais nada também, né? Vamos falar do Inter, então. O Inter praticamente reserva, tá? Com pouquíssimos titulares em campo, enfrentou o Atlético Goianiense. Quem diria, um Musto, volante, fez gol, sim senhor. Não sei se vai chover, se não vai chover. O Musto fez gol, meu amigo. E depois teve essa jogadaça, o Thiago Galhardo foi lá, aumentou para 2-0. E o próprio Thiago Galhardo, de pênalti, depois fechou a conta. 3-0 no Beira-Rio, o Internacional passeou no segundo tempo, o primeiro não foi tranquilo, tá aí o pênalti que deu origem ao terceiro gol do Inter. E uma curiosidade, quando o Inter fez o 2-0 ali, 3-0, estava com 10 homens em campo porque o Potker tinha sido expulso. Mais uma coisa que me derrubou da cadeira, eu também não sei nada de esporte. Um time com 10 joga melhor do que um time com 11. Jeremias, me explica isso que eu não estou entendendo nada. Imagina, André, se o Glauco não sabe nada, o que resta para mim, que cresci então? Assistindo o Glauco? E de mim, então? Eu aprendi com ele, desde pequeno. Eu lembro que eu era pequenininho também, sempre acompanhava, só o tio Glauco aí. Não, deixa eu falar sério aqui rapidinho. Não, eu tô falando sério, Vitória... tudo bem. Tá bom. A vitória, assim, para chancelar o Eduardo Cudê, as ideias do Cudê. E para livrar a barra do Potker. Imaginem se quando o Potker faz aquela bobagem de agredir o adversário, o jogo degringola e o Atlético Goianiense consegue um crime fazendo o gol de empate. É uma vitória para livrar o Potker e para arquivar o Potker. O Potker está com dias contados, até pela contratação do Pato, mas é uma vitória também para dar muito crédito para o Eduardo Cudê. Só vamos lembrar o seguinte, quando o Inter perdeu o Grenal no Campeonato Gaúcho, todo mundo deu porrada no Cudê, dizia que o Inter estava caindo pelas tabelas. O Inter é líder do Campeonato Brasileiro. Não é campeão, mas é um dos fortes candidatos. E jogou com reservas, mantendo o padrão de jogo, não fez um bom primeiro tempo, mas fez 3-0. Então, méritos para Eduardo Cudê, acima de qualquer outro nome do jogo de ontem.
E olha que eu ouvi ontem muita gente, muito jornalista experiente dizendo, olha, mesmo que faça uma goleada, o Cudê não deveria colocar esse time em campo. E aí? Eu acho um exagero botar tanto reserva, mas enfim, né? Eu não sou técnico. É que no final de semana tem uma decisão contra o Galo, contra o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. Então, eu entendi o que Eduardo Cudê fez. O que fez? Agora, vamos me perguntar, se fosse eu lá no lugar dele, se fosse eu no lugar dele, eu teria outras preocupações, assim, para saber o que eu ia fazer. Essa imprensa, André, quando ganha, eles entendem. Quando perde, eles não entendem. Tá, aprendi com o Glauco Paza. Seguinte, tem Galo, tá? Tem Galo no final de semana. O Inter, aliás, só é líder porque o Galo perdeu. O Atlético Mineiro perdeu pro Botafogo, tá? Mas antes do Galo pode ter o Pato, que a gente tanto falou aqui, né? Quem é que vai pagar o Pato? Essa já é minha de ontem. Eu prefiro a minha, André. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato. O Pato tá aqui. Vamos ver o que o pessoal diz sobre o Pato. A gente tem algumas participações aí do pessoal. Pois é, olha rapaz. só, o Cláudio Pérez. Nós perguntamos para o pessoal participar aqui da nossa interatividade. O que você acha do Pato no Internacional, voltando 13 anos depois? O Pato que surgiu lá atrás, foi campeão do mundo em 2006 com o Inter, né? Bom, tem várias mensagens. Por exemplo, o Cláudio Pérez é uma boa, grande Pato. Portanto, gostou da ideia do Inter de contratar. Tomara que eu morda a língua. Vamos para a próxima aí. Vira a página aí, por favor. Tomara que eu morda a língua, mas acho que vai ser dinheiro jogado fora. Faz muito tempo que ele não joga nada, diz o Jefferson Gonçalves. Sendo para melhorar, é bem-vindo, diz o Marcos Vitorassi. Mas tem opinião para tudo que é lado aí, né? Mas tem muito a questão, ele me parece um pouco desmotivado, né, pelo que eu tenho escutado. Talvez vindo para cá, né, ô Jeremias, ele tenha, porque afinal de contas tem uma história dele, né, muito importante aqui no Rio Grande do Sul, mesmo no Internacional. Quem sabe ele esteja justamente precisando disso, né? Bom, André, assim, só para a gente informar aqui, contextualizar um pouquinho dessa situação. Ele rescindiu o contrato no São Paulo porque ele não vinha sendo utilizado. São Paulo estava argumentando que o time estava jogando de um jeito e ele estava de outro, então ele rescindiu esse contrato e nessa rescisão o Pato abriu mão do dinheiro que ele tinha para receber até o final do vínculo. Então ele está saindo sem que o São Paulo tenha que pagar ele parcelado pelo que deveria ser cumprido no contrato. E a informação, eu até estava falando com os dirigentes do Inter aqui, eles ainda não confirmam, assim, eles ficam naquele jogo, pois vamos ver e tal, porque eles estão esperando o Pato assinar efetivamente o contrato, tá? Mas é um contrato de 3 temporadas e que ele, Alexandre Pato, vai receber um salário menor do que recebia em São Paulo, ou seja, ele está fazendo aquilo que no futebol a gente chama de sacrifício financeiro. Ele está abrindo mão de um salário para tentar recomeçar a carreira, Glauco. É ele que está pagando o próprio Pato. Voltar às origens, tá? Isso aí. E abrindo mão de alguns pilas, mas o Pato quer voltar para o ninho, é isso que interessa, seu André Hardt. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, porque agora o pessoal quer ver o negócio assinado, o papel assinado. Obrigado, Jeremias Werneck, em home office, e ao meu colega Glauco Paz. E atenção, olha só. Já nós vamos esclarecer dúvidas sobre as novas parcelas do auxílio emergencial. Né? O governo federal deve estender o benefício até o final do ano, talvez. As parcelas vão ser de R$ 600, não se sabe ao certo ainda. Enquanto isto não acontece, fique de olho, porque os criminosos estão aplicando golpes e justamente quem mais está precisando de dinheiro neste momento. Em seguida, a gente vai trazer detalhes e informações para você ficar de olho, né? E não perder esse dinheiro aí que é muito precioso neste momento. 12h30, está na hora da gente falar da neve. Vamos falar do frio agora na previsão do tempo. A dama do gelo, a dama do frio, a dama da neve agora, Estael Cias. Bom, a pergunta que todos nos ficam fazendo constantemente, afinal, vai nevar aonde, quando, a partir de que horas, Estael Cias? Boa tarde. Muito boa tarde, André. Muito boa tarde a você que está em casa. Pois temos essa condição, nós temos aí frio aumentando, ganhando intensidade no Rio Grande do Sul, vai esfriar muito mais nas próximas horas, nós temos agora a temperatura em declínio
E a chegada desse ar gelado, com a instabilidade, com as nuvens que nós temos pelo Rio Grande do Sul, aumentam muito as chances de ocorrência não só de neve, mas também de precipitação invernal, de chuva congelada, de graupe, que eu já vou explicar do que se trata cada um desses tipos de precipitação invernal. E nós temos aqui a imagem de satélite de agora, justamente para mostrar isso. Nós temos aqui a frente fria, que trouxe aí a chuva, que tem instabilidade pegando Santa Catarina, estado do Paraná. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos principalmente aqui entre a Grande Porto Alegre, trechos do Planalto, da Serra e toda a divisa com Santa Catarina, nuvens que trazem esse potencial, essa possibilidade de ocorrência aí de precipitação invernal e até mesmo ocorrência de neve, o que aumenta muito a possibilidade a partir do final da tarde e da noite. Mas já nas próximas horas isso pode acontecer. E é preciso deixar claro, André, que a atmosfera está muito gelada. Veja o alcance dessa massa de ar polar. Ela não vai trazer mudança na temperatura, porque já mudou aqui, mas vai mudar mais, só para o Rio Grande do Sul. Esse ar polar, ele avança, vejam, até o Mato Grosso e mesmo lá na região sul do Amazonas. Quer dizer, o Brasil inteiro quase com frio. Quase todo o Brasil com queda forte da temperatura. Mas o Mato Grosso, a temperatura, só para a gente ter uma ideia, Mato Grosso, temperatura, a mínima sempre nessa época aí, chega a quanto, Estael? E vai fazer quanto a partir Teve dessa 40 graus essa semana. Fez 40 graus lá, tá? E aí agora? Agora pode cair para algo perto de 10 graus em algumas partes. Mas isso então é Rio Grande do Sul, a gente Exatamente. até está acostumado com isso, mas para eles isso é um absurdo de frio, temperatura muito baixa, mesmo aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, vejam, boa parte do estado também com uma queda bem acentuada da temperatura. Então, frio generalizado aqui chegando. E o importante é que isso aqui é para hoje à noite, então vai esfriar mais. Até a Lua falou ali do ao vivo ali na rua, não está tão frio, claro, ainda vai esfriar muito mais. A recém começou a cair a temperatura. Então, assim, alerta para quem está saindo de casa agora nos acompanhando, espera terminar o SBT Rio Grande, vai sair, já pega o casaco, porque vai ter uma mudança maior ainda. Sim. E ela vem com frio, com vento, com chuva. Exatamente. Como é que ela vem? Esse frio ele vai se intensificar nas próximas horas e vem acompanhado de vento que pode ser forte. Então, vento. Ao ar livre, a sensação de frio ainda mais intensa. A gente olha para o céu e vê tudo muito roxo, principalmente para o sul. Isso é algum indicativo de frio? Quando a gente vê o aspecto das nuvens mais escuras, isso é indicativo realmente que o frio está aumentando. Dá até a impressão, às vezes, que vai ter temporal, mas não. Aquela escuridão da nuvem realmente é o frio interagindo com as gotas dentro da nuvem e dá esse aspecto. Tá, vamos dar uma olhadinha? Vamos fazer um passeio pela serra, porque a temperatura está abaixo de 4 graus nesse momento em Caxias. E o meu amigo Fadanelli está lá na rua, tremendo de frio, não é, Fadanelli? Boa tarde, André. Boa tarde, Estael. Olha só, sensação térmica de 4, temperatura de 6, mas vou dizer para vocês o seguinte, tá muito frio. Nós estamos aqui no Parque Getúlio Vargas, conhecido como Parque dos Macaquinhos, e tinha um solzinho antes de nós entrar no ar, que dava assim uma amenizada, mas agora o sol foi embora, o céu tá fechando. Vou pedir inclusive para o Fabrício mostrar pra gente um pouquinho essas nuvens que a Estael falou, que são mais escuras, elas estão chegando aqui em Caxias e realmente, Estael, dá aquela sensação para nós de mais frio ainda, essas nuvens chegando mais carregadas aqui na cidade. Hoje de manhã, o dia amanheceu com 4 graus, só que a temperatura não subiu muito mesmo, ficou na casa dos 6 graus e, como a Estael disse, né, vai fazer mais frio. Então, Estael, agora de tarde o pessoal já pode se preparar para mais frio? A temperatura vai cair aí, realmente. Nas próximas horas vai esfriar muito mais aí na região de Caxias do Sul, na região da Serra. E esse relato que tu nos faz da chegada dessas nuvens mais escuras é um indicativo maior até da possibilidade de neve, mesmo nessa região de Caxias do Sul. O potencial é muito maior para os aparados, especialmente Campos de Cima da Serra, tem um potencial muito maior pelas últimas saídas dos modelos atmosféricos, mas acompanhando aí a chegada dessas nuvens, isso aumenta muito as chances em toda a região de Caxias do Sul. Bom, e pelo Rio Grande do Sul, aliás, Rio Grande do Sul, né? A gente tem aí algumas projeções para algumas cidades, Estael, mostra pra gente. Exatamente. Aqui é a projeção dos modelos atmosféricos, onde há a probabilidade maior de ocorrência de neve nas próximas horas, também durante parte da sexta-feira e do sábado. Então, nós temos aqui, especialmente aqui na região dos Campos de Cima da Serra, mas as condições que nós temos nas próximas horas, olhando no curto prazo, pelo que a gente tem agora, não dá para se descartar a possibilidade também na Serra Sudeste, que ainda pode entrar nebulosidade. O que acontece é que a atmosfera está gelada, vai gelar ainda mais. Qualquer instabilidade que chegar ao estado pode trazer algum tipo de precipitação invernal, até mesmo em municípios da Grande Porto Alegre, não se descarta essa possibilidade. Olha aí. Exatamente, porque nós temos o ar muito gelado avançando aí nas próximas
próximas horas. Em termos de projeção para os próximos dias e para as próximas horas, o potencial realmente é maior naquelas áreas de maior altitude, pegando também Planalto Sul Catarinense, Planalto Norte, até mesmo o sul do estado do Paraná e até mesmo parte da região metropolitana de Curitiba aí na sexta-feira. Então, assim, realmente é uma grande área ainda que tem essa possibilidade de ocorrência de neve aí, de precipitação invernal. O que eu acho é bem bom, importante a gente chamar a atenção, assim, que a previsão de tempo da neve, na verdade, ela às vezes tem que ser feita quase que 1 hora antes, né? É muito complexo. Essa condição. Não é fácil prever neve. Isso é no mundo inteiro, é assim, né? Por isso, assim, a gente falar sempre é um risco muito grande. Sempre é um mas, risco. de qualquer forma, é importante a gente, né? Para que não seja também uma surpresa. Exatamente. Aqui a previsão para os próximos dias, porque a gente fala muito da neve, mas tem geada, risco de geada forte, porque esse ar gelado também é seco pelo oeste gaúcho. Vejam só aqui a previsão para Quaraí. Amanhã, previsão de 3 graus abaixo de zero. Algumas áreas da região da fronteira oeste podem ter temperatura de até 4, 5 graus negativos. À tarde, ainda fria, com 13 graus. Sábado, com -2 a 18, aí já varia mais a temperatura, oscila mais. E aí, no domingo, o ar polar perdendo força, mas tem 6 graus, que ainda é um pouquinho de frio. Estael, em outras cidades, por exemplo, onde pode cair neve, Pinheiro Machado é uma, né? Pinheiro Machado, Serra Sudeste, ali pode ter aí nas próximas horas qualquer instabilidade trazendo precipitação invernal ou neve. Vejam só a previsão para amanhã. 4 graus abaixo de zero lá em Pinheiro Machado, uma tarde fria com 11 graus. No sábado, de -1 a 17, a temperatura vai oscilar, uma grande variação térmica, porque aí o tempo vai estar bem seco. Tem risco de geada, é importante falar isso. E aí no domingo a situação já melhorando, aí 20 graus à tarde. Estael, exatamente 55 anos atrás, hoje caía uma das maiores nevascas, né, do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, inclusive, nevou isso em 1965. 1965. Foi uma das grandes nevascas, Sim. Inclusive o pessoal fazendo boneco de neve. Não, né? fechou estradas, olha aí, ó. Olha aí, tetos e tudo. Olha aí as fotos, que lindos legal. Registros, Olha só, essa outra imagem é onde, gente? Né? Essa aí é onde, essa imagem aí? Ó, Sananduva. Sananduva, 20 de agosto, 20 de agosto. 20, exatamente hoje, gente. 20 de agosto de 1965. Veja só, e o Glauco e o Fadanelli, eles têm hoje convicção de que vai ter torneira congelada, é isso que o Glauco quer falar. Falam que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas quem sabe a neve, então. Deixa eu falar para vocês o seguinte, ó, isso aí que vocês estavam falando de Sananduva, tem gente lá, moradores da região, que tem isso aí em quadros, eles emolduraram e botaram na parede, isso aí é considerado quase que um troféu, viu? Mas eu queria saber da nossa dama, a nossa Branca de Neve, Estael Cias. Estael. O Fadanelli só ri lá em Caxias. Ele tá congelado, ele só mexe a boca por baixo da máscara. Estael, nós podemos falar de neve ou é chuva congelada? Não me vem com neve falsa, Estael. É neve, qual é a grande diferença? Podemos falar de neve, a projeção é de neve, especialmente para aquelas regiões de maior altitude. Existe toda uma condição especial favorável a isso. Eu não sei se vocês... Isso mesmo que eu queria, essa arte aqui para mostrar a diferença de cada um dos eventos aí de precipitação. Então, nessa arte aqui a gente consegue mostrar. Para ter neve, o que precisa? A atmosfera tem que estar com temperatura negativa, a neve ela se forma lá dentro da nuvem que está numa área muito fria, precipita, encontra a atmosfera gelada, se mantém como neve até chegar à superfície. Essa é a condição de neve. A chuva congelada, lá dentro da nuvem se forma um floquinho de neve. Só que ao viajar da nuvem até a superfície, ele encontra uma camada de ar mais quente, derrete, vira água, mas depois encontra o ar gelado de novo, congela de novo. Então, a neve derrete, congela de novo e aí chega aqui à superfície como um granizo miúdo, que é um granizo miúdo mais opaco que o granizo normal, que a gente chama de chuva congelada. E a chuva congelante, a neve encontra uma camada maior de ar um pouquinho mais quente, derrete e chega aqui como água na superfície. Não congela de novo como na congelada. Não congela de novo como a chuva congelada. Tá. Isso aqui tem grande risco, chuva congelante. Por quê? Chuva congelante, porque quando ela encontra superfícies geladas, por exemplo, o piso, ou carros, ou até mesmo agasalhos, essas superfícies elas congelam. E isso pode trazer risco aí de danos, principalmente para a rede elétrica, por exemplo. Bom, claro que a gente brinca, a gente fala da neve, é um fenômeno que chama a atenção de todos nós, mas tem um outro lado também, que é o lado da preocupação e principalmente nesse momento de pandemia. Exatamente. Né? E agora a gente vai conversar com a Luciane Coman, porque nesses dias frios, né, o que fazer, né? A gente tem belas imagens, mas por outro lado a realidade é difícil, né, Luciane Coman?
Pois é, André, muito difícil, principalmente para quem mora na rua, para quem não tem um lar, né, para quem não tem uma coberta, para quem não tem uma casa quentinha. Eu estou em frente aqui a um abrigo na Zona Norte, que foi inaugurado no fim do ano passado, vou pedir aqui para o Dudu mostrar. E qual é a diferença entre abrigo e albergue? O abrigo, na verdade, ele funciona 24 horas por dia, André. Então, além do morador poder tomar um banho quentinho e passar uma noite de sono numa cama direitinho, ele também tem 4 refeições. Inclusive, eles estão agora almoçando, por isso que a gente não vê ninguém, está bem vazio. Eles têm essa sala de convivência, tem suporte, por exemplo, para buscar emprego, até para tratamento de saúde. São em torno de 500 vagas em abrigos em Porto Alegre, viu, André? Aqui já está lotado porque o coordenador estava me explicando que eles, inclusive, se antecipam, viu? Já se planejam, se organizam, sabem que vai fazer frio ou sabem que vai ter um temporal e aí já procuram o abrigo anteriormente. Mas a gente também tem 100 vagas em albergues, 2 albergues em Porto Alegre. Um deles é na 7 de abril, 315, e o outro é na Zenha, 366. E aí aquele funcionamento que a gente já conhece, abre às 7 da noite e funciona até às 7 da manhã. Normalmente a fila começa mais cedo, no fim da tarde, mas eles podem tomar ali um banho quente, né? Eles têm direito a uma cama, enfim, recebem todo auxílio com produtos de higiene. E, André, é importante também a gente falar com o pessoal de casa sobre campanha do agasalho. Ela encerrou? Sim, mas as doações não, e a gente pode continuar sendo solidário. Aqui em Porto Alegre, a central de triagem continua funcionando lá na rua Taquara, 579, no bairro Petrópolis, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, quem tiver algum cobertor, alguma roupa que possa ser usada, né, possa fazer a diferença na vida de algum morador de rua, pode passar lá e deixar o seu donativo. Ok, que importantes informações essa. E na Serra também, né, Guilherme Fadanelli, tem um trabalho essas pessoas que precisam ser acolhidas, né? Exatamente, André. Aqui em Caxias nós temos a Fundação de Assistência Social, que é ligada ao município, e os profissionais já estão percorrendo as ruas aqui de Caxias do Sul para conversar com os moradores em situação de rua. O que acontece? A gente tem cerca de 200 vagas nos abrigos aqui da cidade e, por enquanto, apenas 18 vagas restam ainda para quem quiser utilizar esse serviço. São 10 vagas para homens, 8 para mulheres. Mas ainda tem um outro abrigo que funciona junto à paróquia do bairro Sagrada Família, que também recebe pessoas que sofrem, principalmente agora, nessa época de inverno, de frio extremo, podem ter um lugar aí para pelo menos passar a noite e ficar longe desse frio aqui de Caxias. Muito bem, Fadanelli. E o Fadanelli, vejam só o que é o jornalista, né? Lá na Serra. Ele já vem todo de preto, porque vai que comece a nevar durante a participação dele, já fica com a roupinha toda branca, né? Com os flocos de neve. Mas, infelizmente, ainda não deu. Mas quando tiver neve aí em Caxias, por favor, né? Nos avise. E se tiver uma torneira congelada... Pode tirar foto, Fadanelli. Isso é o que... Eu tô tentando aqui conversar. Mas Fadanelli, vai procurar um de tempo. Fabrício. Não, mas aí eu tô convencendo o Fabrício a fazer essa experiência na casa dele. Ver se ele consegue nessa madrugada fazer para mostrar amanhã para nós. Tô tentando. É isso aí. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações da Serra. E a gente estava, falando sobre... Também tem uma outra diferenciação que tu quer chamar a atenção, né? Que é para... a gente vai ter muita geada, mas tem o que... As pessoas nos perguntam bastante a diferença do granizo para a chuva congelada, né? Porque os dois têm um aspecto de pelotas de gelo, né? Só que o granizo ele está associado a tempestades, então precisa de uma nuvem de temporal para ocorrer, enquanto que a chuva congelada ela tem um diâmetro menor e está associada a qualquer tipo de nebulosidade mais baixa e associado muito ao frio que vai fazer. Então, realmente, frio congelante nas próximas horas. Continue atentos, pena que quando eles não caem, a gente não pergunta, tu é o quê? Para esclarecer, afinal de contas, seja bem-vindo, mas te apresenta aí. Mas a gente vai aprendendo. Estel, daqui a pouco tu voltas, né, com mais informações sobre o frio, que é certo que vem, a geada, que é certo que vem, e a neve, a gente está nessa expectativa. Em seguida, a gente vai agora para Santa Catarina, é isso? Daqui a pouquinho, quando a Estel voltar, nós também vamos ter informações ao vivo de São Joaquim, que é uma das cidades, tipo São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Quando neva no Rio Grande do Sul, é em Ausentes. Em Santa Catarina, é em São Joaquim. Então, em seguida, a gente vai ter informações ao vivo lá de São Joaquim. Até já, Estel Cias, 12h46. Bom, atenção.
atenção, novas parcelas do auxílio emergencial à vista, né? O governo federal está anunciando aí a possibilidade de prorrogar até o final do ano o pagamento do auxílio emergencial, mas o valor deve diminuir. Né? E deve diminuir porque o próprio presidente Bolsonaro, não é mesmo, Glauco, disse que o governo já gastou mais de 20 bilhões de reais com auxílio emergencial, não é verdade? Na verdade, os números, eles são estratosféricos, mas ainda insuficientes para quem precisa. Essa é que é a verdade, né? Nas palavras do presidente, mais parcelas de R$600 é muito, pesa nos cofres públicos. Já R$200 é pouco, quer dizer, é uma sinuca de bico que vive o governo aí também, né? A declaração foi feita após o presidente sancionar a medida provisória que institui o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, que cria aí um programa emergencial de acesso a crédito. Todas as medidas sendo tomadas para tentar minimizar os efeitos da crise. Segundo o Bolsonaro, o valor de R$600 pesa aos cofres públicos e causa endividamento. Vamos prestar atenção nesse valor aqui que ele mencionou. O valor desembolsado pelo governo chega a 161 bilhões de reais, não é milhões. Do auxílio? 161 bi, de acordo com o balanço feito pela Caixa Econômica. Isso é o que foi manifestado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá, então só corrigindo, eu falei em 20, não, é 160. 161 Me confundi, perdão. É muito dinheiro, mas infelizmente ainda é pouco perto do que precisam as pessoas. E um recado importante também no que diz respeito a Porto Alegre, tá? Que tem um programa próprio ali para famílias que ganham no máximo meio salário mínimo. Também tem um programa próprio aqui em Porto Alegre, tá? Hoje é o último dia para ter acesso aí ao cartão social para essas famílias consideradas carentes e que se candidataram ou querem se candidatar a receber esse benefício da Prefeitura de Porto Alegre, até meio salário mínimo, tá? Em relação a esse auxílio emergencial federal, novidades nas próximas horas, nos próximos dias, mas ainda não foi batido o martelo, André. Vocês têm participado com frequência aqui no SBT daquela transmissão da live, né, no Facebook, e sempre tem muitas dúvidas, muitas pessoas buscando, né, ajuda, principalmente. O que a gente pode resumir assim, o que o pessoal tem mais dúvida, o que o pessoal tem mais necessidade de esclarecer? Depois da instabilidade do próprio aplicativo, do sistema que foi corrigido, a grande dúvida é saber o seguinte: até quando a gente vai poder receber o auxílio emergencial? Por quê? Porque a pandemia se estendeu mais do que todo mundo esperava. Ela ainda está aí, né? Batendo a porta da gente, né, André? É verdade. E tem muitas famílias que dependem, a pesquisa divulgada pelo próprio governo indica que a maioria das famílias usa esse dinheiro para pagar conta de luz, de água, aluguel e, claro, comprar comida. Então, a principal dúvida é saber até quando vai esse auxílio. Em seguida, até eu quero conversar contigo um pouco mais sobre a questão da pandemia, tá, Glauco? Mas em seguida, porque já que nós estamos falando disso, né, desse auxílio emergencial, é importante a gente aproveitar, Glauco, e chamar a atenção para os crimes cibernéticos que cresceram durante a pandemia e principalmente com essa grana aí do auxílio emergencial. De acordo com a Polícia Civil, os casos aumentaram cerca de 70% nesse período da pandemia. E o alerta principal é para os golpes de clonagem de WhatsApp. Vamos acompanhar agora como você pode se prevenir na reportagem da Luciane Coma. Depois de 2 tentativas sem sucesso, o Matheus foi aprovado em junho no auxílio emergencial. Morador de Jaguarão, no sul do estado, o motoboy estava desempregado e precisava do dinheiro para pagar o aluguel. Mas no dia de receber o valor, o aplicativo Caixa Tem não funcionou. Eu não deixava eu consultar meu saldo, não deixava ver meu extrato, nem nada. Sempre dava erro. E aí eu fui na Caixa Econômica e ele disse, não, isso aí tem acontecido, eu vou resetar ele aqui, aí você vai conseguir. Foi quando ele verificou que eu tinha sido vítima de fraude. O extrato mostra que o golpista retirou os R$600 com um cartão virtual. Aí é o que mais me indigna, porque como é que alguém tem acesso a todos os meus dados? Os crimes cibernéticos estão em alta. Durante a pandemia, a Polícia Civil Gaúcha constatou um aumento de 70% nas ocorrências de estelionato no Rio Grande do Sul. Então, nós temos feito inúmeras campanhas, cartilhas explicativas, fazendo com que o cidadão pense 2 vezes antes de clicar num determinado link que recebe. Em junho, a polícia lançou uma cartilha para prevenir golpes na internet. O primeiro é o do auxílio emergencial. A vítima recebe uma mensagem informando que ela tem direito a R$600 ou R$1.200.
Para ter acesso, recebe um link e precisa fazer um cadastro fornecendo informações pessoais. Com os dados, o criminoso pode até abrir uma empresa fantasma. A dica da polícia é sempre desconfiar de links recebidos. Órgãos do governo federal não fazem estas solicitações por mensagem e nunca forneça CPF e dados bancários. A Caixa informa que atua em conjunto com as autoridades de segurança e que, quando detecta suspeita de crime, aciona a Polícia Federal. A instituição orienta os clientes a nunca clicar em links recebidos por mensagem ou redes sociais e sempre desconfiar de oportunidades imperdíveis. Sites e aplicativos fraudulentos podem roubar dados, senhas e até instalar programas espiões que coletam informações sem a pessoa saber. É importante que o usuário utilize exclusivamente canais oficiais da Caixa ou do governo federal. Observar se o endereço do site começa com HTTPS. O S indica conexão segura. No site da Caixa, a assinatura eletrônica é digitada apenas em teclado virtual. Existem, sim, pessoas especializadas, mas não identificamos exatamente uma organização criminosa. Então, por isso, o volume de denúncias, de registros de ocorrências e o aumento desse tipo de delito. Muito bem, deixa eu conversar com a Lu e com o Glauco Paza a respeito dessas orientações aí, Lu. Aquele S ali, eu gostei do HTTPS, como é importante. Esses dias eu recebi uma mensagem, Lu, e olha que a gente está acostumado e a gente sempre está orientando todo mundo a ter cuidado. Eu quase que eu caí, mas foi por muito pouco, porque era de um banco, mas assim, perfeito. Os caras fizeram até a chamada máscara, né? Eles fizeram toda a página do Banco do Brasil, mas perfeito, perfeito. Aí eu comecei a clicar na parte de baixo, em algumas orientações que tinham, tipo assim, acesse sua conta, acesse investimento. E aí não tinha link. Aí eu comecei a desconfiar. Então, a primeira coisa, antes de sair apertando, é parar, respirar, liga para o gerente, dá um jeito de correr atrás, porque depois que tu clicou, aí é um risco, né, Lu? Pois é, André, por isso que a Nadine, né, ela disse a primeira dica para as pessoas, respira. Pensa duas vezes antes de clicar, porque normalmente os estelionatários, eles mandam esse golpe para muita gente. Não, e é mas tudo sempre assim, vai ter um ali que está num momento desligado e vai cair, né? E é sempre coisas com pânico, assim, a sua conta vai bloquear porque não renovou o cadastro do não sei o quê. Então é assim, tipo, não posso... Ou ganha dinheiro, mas tem que mandar em 24 horas. São assim coisas que já te colocam pânico e tu na correria tu vai e cai direitinho. E é isso que não pode acontecer, porque senão tu entrega ali todos os teus dados, né? E as informações, tem que ficar de olho mesmo. Bom, Lu, vamos falar então infelizmente eles usam a inteligência e a esperteza para o mal, né, André? Eu sempre digo, o estelionatário, ele ganha em cima de quem, enfim, está ali trabalhando e eles usam a inteligência para o mal. Infelizmente, porque se usassem para o bem, teriam sucesso no trabalho. Já teríamos até a vacina da Covid. Vai saber, né? Olha só, daqui a pouquinho, atenção, a gente pode ter neve. Em seguida, a Estael Cias, ela está ali atualizando, né, Estael? Atualizando as informações. Oi? Tá de olho, tá atualizando as informações. Em seguida, traz pra gente detalhes da possibilidade de neve. A gente vai até Santa Catarina ao vivo também. Fica aí que a gente já vai falar do frio também. Bom, rapidamente, Lu, nós temos aí uma mudança, né, no decreto. O decreto que vai ser publicado, valendo já a partir de amanhã aqui em Porto Alegre. Qual é esse decreto? O que vai ser permitido a partir de agora, Lu? Pois é, André, é o quarto decreto aí desde o Dia dos Pais, né? Já esse agora, então, ele estabelece que o comércio... é o quarto desde o Dia dos Pais. Mas aí, desde o início da pandemia, nem sei mais, né? Já falta dedo nas mãos. André, então, como é que fica agora? Vamos esclarecer para o pessoal de casa. Comércio de rua e centros comerciais abrem de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Amanhã, no decreto antigo, não abriria. Então, agora vai abrir sim. Amanhã, o comércio vai abrir. Os shoppings, meio-dia às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Mais uma mudança, esportes individuais ficam permitidos, inclusive em clubes sociais, quadras esportivas e condomínios, desde que não haja contato físico com distanciamento mínimo de 2 metros entre os praticantes. Lá no aeroporto também o comércio poderá abrir e aí não tem restrição de horário nem de dia da semana, assim como os serviços essenciais. E isso foi possível, segundo a Prefeitura, em razão daquela gestão compartilhada que dá mais autonomia para a Prefeitura. Mas o governo diz que esse plano
plano da Prefeitura ainda está sob análise, só para variar um pouquinho, né, essa polêmica e essa confusão que a gente já está até acostumado, né, André? Mas isso é importante, Lu. Apesar de todas essas aberturas que a gente está percebendo, uma coisa é certa, não é para todo mundo achar que estamos entrando na normalidade, tá? Não pense isso, não pense, você está nos acompanhando, está tudo voltando ao normal, não. Inclusive, a gente até ia trazer hoje, mas vamos trazer quando for possível. Eu escutei hoje uma entrevista com o doutor Alexandre Zavascki, filho do conhecido, né, doutor Teori Zavascki, ministro do STF, que faleceu no acidente aéreo há 3 anos. O médico Alexandre Zavascki, ele falou sobre um número muito importante, a gente vai botar aí na tela, porque assim, o número de casos por 1.000 pessoas, né, por 100 mil habitantes, nós estamos num índice de contaminação muito grande aqui em Porto Alegre, principalmente. No estado nós temos, olha só o que ele colocou ali, ó, um incremento de 50% dos casos contabilizados durante 6 meses no único dia, infelizmente, que tira qualquer credibilidade de dados. Isso se refere a que houve um problema com a confirmação de números entre a Secretaria Estadual e o Governo Federal. Nós tivemos esse incremento no número de 50%. E ali ele coloca o seguinte, ó, questionando, é uma outra mensagem que tem, questionando, que ele colocou no Twitter, questionando o número de casos. Nós temos no Rio Grande do Sul 29 casos novos por 100 mil habitantes, tá? Em São Paulo, em vez de 29, são 20, ou seja, 9 a menos. No Brasil, de um modo geral, são 22,8 casos. Nos Estados Unidos, são 12 casos por cada 100 mil habitantes. Então, vejam, Estados Unidos 12, nós estamos com 29. Né? São Paulo tem 20, nós estamos com 29. E aí ele questiona justamente isso, é a volta às aulas nesse período que tanto se fala. E mais, uma informação importante, a Coreia permitiu a volta às aulas, sabe quantos contágios por cada número de habitantes? Um caso a cada 1 milhão de habitantes. Só nessa condição que a Coreia permitiu a volta às aulas. Então, é uma reflexão que a gente deve continuar fazendo muito, principalmente nesse momento. Estão abrindo diversas atividades, sendo permitidas, mas não é porque a coisa está controlada, ainda não está. Os números parecem estáveis, mas isto ainda não pode ser levada como uma certeza. André, a influência econômica foi muito forte, né? Pois Até porque nós temos uma realidade bem diferente dessas que você falou aí. Não, e olha só, foi permitida a abertura de escolas na bandeira laranja e amarela. E aí, a região passa a ser vermelha para tudo. Como é que vai ficar esses alunos? Uma hora vão para a escola, outra hora não vão? Quer dizer, são Fora coisas... a gestão compartilhada, né? Aí a região é vermelha, daí ela consegue passar para laranja e aí como é que fica, né? Exatamente. Bom, são questões que a gente vai tratar aí nos próximos dias. Obrigado, Lucoman. Obrigado, Glauco Paza. Gente, olha só. Como a Estael já tinha adiantado, fez muito frio em Santa Catarina. Em São Joaquim, que é uma das cidades mais frias do Brasil, não poderia ser diferente. Nós vamos até lá, é isso? Vamos conversar com a colega Ana Carolina de Lima, que está lá em São Joaquim, Santa Catarina, nesse momento. Muito frio por aí, Ana. Obrigado por nos atender. Boa tarde. Oi, André, bom dia. Imagina, uma honra, né, estar aqui com vocês, nossos irmãos de SBT. Aqui em São Joaquim, na Serra Catarinense, as temperaturas realmente despencaram. São Joaquim, nesse momento, está marcando 4 graus aqui no termômetro do centro da cidade. Mas hoje cedinho, quando a gente chegou por aqui, estava marcando -1. A gente sabe, né, que estamos vivendo uma pandemia, então a situação está bem diferente por aqui comparado aos anos anteriores. A gente vê uma movimentação turística, a gente vê que algumas pessoas vieram, né, ver a neve, que é o fenômeno natural mais esperado aqui da Serra Catarinense, mas ainda assim a movimentação está um pouco mais tranquila. Ô, Ana, me diz uma coisa, quando é aquela árvore congelante que todo mundo para olhar, aquela árvore misteriosa, ela fica aí pertinho onde tu estás, né? Fica assim, as árvores congelantes, elas ficam aqui, acho que a gente consegue abrir um pouquinho mais, né, Alex Miller? O cinegrafista vai abrir um pouquinho mais para vocês verem. As árvores que congelam são essas aqui que o Alex está mostrando para vocês. A temperatura, né, ela não atingiu, a gente não teve a umidade suficiente para congelar as árvores, mas são elas, né, que formam aquele cenário belíssimo todo o inverno. Mas, por enquanto, a gente está atingindo uma temperatura quase ideal para a gente ter a neve. E a temperatura deve chegar a quanto por aí, hein, Ana? Qual é a previsão aí? Previsão de neve para quando também?
A gente tem uma janela de neve para o fim dessa tarde, André. É onde as temperaturas devem voltar a ficar negativas. Choveu bastante, então a gente já tem uma umidade também. E se der mais um ventinho, eu acho que venha a tão esperada neve. Então tá bom. Ana Carolina de Lima, direto de São Joaquim, nossa colega do SBT. Um beijo grande, muito obrigado por nos ter atendido e ter participado aqui com a gente. E depois nos mostra, né? Queremos amanhã ver esse fenômeno, os gaúchos que vão estar passeando por aí. Muito obrigado, um beijo grande, Ana. E a gente tem outras imagens da onde? Ah, lá de São Joaquim a gente tem outras imagens, vamos mostrar então. Olha aí, ó, temos imagens ao vivo nesse momento ali, ó. Esta câmera que justamente está preparada, né, para que as pessoas possam acompanhar, inclusive, né, o fenômeno da neve, que é um fenômeno tão bonito, tão curioso, principalmente para nós. Olha o céu escuro, Stael. Escuro. Interessante a gente ver justamente a coloração das nuvens. O ar polar, a parte mais forte, ainda está sobre o Rio Grande do Sul, assim como vai esfriar mais nas próximas horas aqui, vai esfriar mais também por lá. E a possibilidade entre São José dos Ausentes, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, é muito grande aí de nós termos essa precipitação de neve, não só hoje, mas também ainda amanhã. Bom, só para a gente, para quem não conhece geograficamente, partindo de Bom Jesus, tem ali uma pontezinha que até um tempo atrás ela estava aberta, mas depois ela teve parte que ela desmoronou, que é o que liga Bom Jesus até São Joaquim. Eu não sei a condição dessa estrada, não sei se a Ana está me escutando ainda, se pode me dizer se essa estrada, essa ponte, ela ainda existe, que era uma ponte muito precária. Tem que fazer uma volta um pouco maior. Mas, enfim, geograficamente, acima de Bom Jesus, já vem a cidade de São Joaquim, então fica tudo ali muito próximo. São Joaquim, Bom Jardim da Serra, onde tem a serra, então, do Rio do Rastro. E essa região toda que está na expectativa, né, Esther? Essa imagem é do dia 2 de julho, quando foi o último episódio lá em São Joaquim. Uma pequena precipitação invernal que tivemos lá, foi no dia 2 de julho. A gente pode botar de novo ali, essa imagem? Eu não cheguei a ver, estava aqui? Isso, o rapaz estava com um casaco ali mostrando. Aqui pra gente. Que essa foi a última neve que Isso, dia 2 de julho agora lá em São Joaquim, né? Nós não tivemos essa imagem também, tá? Sim, a imagem que a gente mostrou antes, foi bem recente agora. A gente até mostrou aqui no SBT no dia 2 de julho, isso mesmo. Vamos ver se a gente vai ter uma neve maior, porque a previsão é de que a quantidade seja maior do que a que caiu, né, Stael? Antes a gente falava, tinha alguns modelos que mostravam até meio metro, Stael. Né? As projeções iniciais lá entre o domingo e a segunda-feira, realmente elas eram muito mais otimistas no sentido de trazer uma neve com acumulação. Mas como é um cenário complexo, a gente vai avaliando a cada 6 horas, isso foi mudando bastante de lá até agora. Olhando agora a última imagem de satélite, dei uma espiada ali no celular, a gente vê muitas nuvens chegando lá na Serra Sudeste, região de Pedro Machado, Morro Redondo, Canguçu, aqui na Grande Porto Alegre, pela Zona Sul, está entrando nebulosidade na Serra e também lá pelo lado do Médio e Alto Uruguai. 3 regiões aqui no Rio Grande do Sul com nebulosidade aumentando, o frio é certo, vai se intensificar muito, então nessas 3 regiões temos que observar essa possibilidade, não só de neve, mas também a questão da chuva congelada, existe essa possibilidade. Stael, exatamente 55 anos atrás, nesse dia 20 de agosto, foi a da grande nevasca que caiu, inclusive em Porto Alegre. Agora, na condição de hoje, digamos que a gente tem a condição sim de neve, quais seriam as cidades que pode ter uma precipitação fora da região dos Campos de Cima da Serra? A região ali do Alto Jacuí, região da Serra de Soledade, região do Médio Alto Uruguai, Serra Sudeste vai depender muito da possibilidade realmente de entrar nebulosidade. Aqui nós temos a projeção potencial onde ele é maior, mas essas regiões aqui do Planalto, região mais próxima ali, a divisa com Santa Catarina, Serra Sudeste, tem uma possibilidade menor em relação às outras áreas, mas tem possibilidade nas próximas horas ou de neve ou principalmente de chuva congelada com as condições atmosféricas que nós temos. Amanhã, sexta-feira, um alerta importante, a temperatura vai despencar no estado. Mais ainda. Grande parte do Rio Grande do Sul na sexta-feira terá marcas abaixo de 0. Nós vamos ter aí temperatura negativa de 4, 5 graus negativos, pegando aqui centro e oeste do estado. Grande Porto Alegre, sexta e sábado, com 2 a 4 graus. Pois é, as máximas. Muito frio. As máximas à tarde, por exemplo, vão ser de quanto? Amanhã na faixa de 10 a 12 graus em muitos municípios. Ouviu, Glauco Paz? Hoje, André,
Olha, André Stael, eu costumo nadar no Guaíba às 6 da manhã. Amanhã eu acho que eu vou desistir, tá? Vai cancelar. E essa noite não vai dar para dormir com camiseta de física. Veja que São José dos Ausentes nos próximos dias. Olha aqui, sexta-feira com -5, sábado com -13 e domingo -1. 3 dias com marcas abaixo de 0 lá em São José dos Ausentes. Amanhã, vejam aqui, ó, o ícone de neve. Ainda tem possibilidade de neve lá em São José dos Ausentes. Amanhã diminui bastante essa condição para o sábado, que a tendência é de secar muito. E a partir de sábado, então, começa a esquentar de novo. Começa a esquentar, né? Em relação aos nossos patamares de agora, a gente até pode dizer que vai esquentar. E o alerta para o setor agrícola, né? Geada forte, geada que pode ser abrangente. As lavouras de trigo, de milho estão numa fase sensível em algumas partes do estado. A fruticultura também, lá na Zona Sul, também muita preocupação com pêssego, com morango. Então, tem esse outro lado aí desse frio polar que está afetando o Rio Grande do Sul, que também traz risco e traz preocupação. A Lu tá nos acompanhando ainda? Viu, André? Não. Show gafanhoto, tá? Ah, pois é. Sim, porque lá no norte da Argentina também a previsão é de frio congelante, toda aquela área onde tem as nuvens de gafanhoto. Aliás, hoje a Argentina chegou a registrar 13 graus abaixo de zero em alguns pontos. Olha só, nesse minutinho de encerramento, a gente tem uma imagem exclusiva do SBT lá no Vale dos Sinos. Olha, vamos acompanhar como é que está a atmosfera ali, ó, Stael. Tá querendo parecer o sol, né? É lá na outra, Stael, no outro monitor lá. Ali está. Sim, ali. Uma pegadinha para a Stael aqui. Ali está essa câmera que ela fica lá em Voti. A gente vê bastante nebulosidade. É da rádio HY.net, a gente sempre agradece a eles. Tem algumas nesgas de sol, né? Tem realmente algumas aberturas. Mas pelo que eu vi, a imagem de satélite está subindo de sul para norte. Então vai fechar mais o tempo aí nas próximas horas. Voltamos amanhã, 11h40. Obrigado, Stael, Glauco. Agasalhem-se. Pega o casaco, a gente volta amanhã, 11h40, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemari. Beijo a todos.